Boa noite, ferreiros! Sejam muito bem-vindos à série Forjando Resultados, a série que alta performance não é mais uma opção, é a única opção. Meu nome é Vinícius Antônio, você está no primeiro cenário temático do Brasil e hoje o nosso bate-papo está imperdível. Vini, por que está imperdível? Você fala sempre isso no início de cada episódio. É porque os nossos convidados são muito bem selecionados, né? Então todo o papo que a gente tem aqui é um papo diferente, que traz muita informação, não só para os meus resultados, mas para contribuir com você aí da sua casa, tá bom? E antes de eu revelar para você o nosso convidado de hoje, eu quero agradecer, óbvio, ao nosso parceiro aqui, que nos ajuda a levar essa mensagem ainda mais para frente, que acredita no potencial das pessoas e acreditam que todas as pessoas podem transformar o seu potencial em potência, que é o pessoal da Eurofleet, carros por assinatura. Já pensou você ter o carro dos seus sonhos, sem você ter que se descapitalizar, sem você ter que se preocupar com IPVA, com seguro, com manutenção? Agora isso é possível através dos carros por assinaturas da Eurofleet. Embaixo desse vídeo você vai ter um link onde você vai poder fazer contas, vai poder escolher o carro que você quer e você vai ter um canal de atendimento lá que o pessoal vai tirar todas as suas dúvidas. Lembrando que a Eurofleet é uma empresa do grupo Euromotors, tá? Então lá você vai encontrar desde Audi, Jaguar, Land Rover, BMW. Então, obrigado aí ao pessoal da Eurofleet, da Euromotors, que acredita aqui na mensagem do Forjando. E sem mais delongas, eu quero dar as boas-vindas ao nosso convidado de hoje, Roberto Jalonetsky. Falaram que teu sobrenome é difícil, mas nem é tão difícil assim. Treinou bastante. Obrigado então, pela oportunidade. Seja bem-vindo, estou muito curioso para a gente conversar hoje. Eu digo que eu tenho um grande privilégio de ter um trabalho onde eu posso aprender com as maiores mentes do Brasil, de todos os segmentos. Eu acho que isso é uma honra tremenda. E eu não vou nem ousar te descrever, porque eu quero saber de você. Como que o Roberto se define hoje? Quem é o Roberto? Incapaz de dar um passo sem paixão. Uau. Né? Então, se a gente voltar um pouco, vamos falar da minha essência enquanto pessoa, e acho que isso tem uma conexão bastante grande com o que eu escolhi, com o que eu trilhei a longo prazo para minha vida, na pessoa física e na minha carreira. E tive a grata surpresa de, tempos depois, vamos trazer para os dias de hoje, poder estar trabalhando numa empresa, numa marca que tem muita conexão com os meus valores pessoais, né? Então, acho que desde pequeno sempre fui nunca fui um atleta profissional, mas sempre fui, na visão da minha mãe, hiperativo, na minha visão esportista. Então tem um pouco de conflito, mas brincadeiras à parte, desde pequeno eu sempre procurei me superar. Então eu via no esporte, talvez uma forma de gastar energia, mas eu sempre fui muito ativo. E de pequeno, as duas primeiras entradas do Roberto no esporte vieram através da natação e do judô. Uau. E qualquer uma dessas modalidades, vamos dizer assim, qualquer esporte, eu acho que a primeira lição que a gente aprende é que você não atinge resultados da noite para o dia. Você sim precisa ser ousado, que era o que eu estava querendo fazer como criança, depois como adolescente, né? Nessa fase natural que todos nós passamos. E a lição mais dura, quando eu era pequeno, quando eu era mais novo, que é a disciplina. Uau. E a gente vê, assim, por conversar muitos com atletas e com empresários, muda-se o segmento, mas os princípios que coloca o grande executivo e o grande atleta são os mesmos, assim. Disciplina, esse foco, essa determinação, essa competitividade. Você é competitivo ou não? Bastante. É um padrão que a gente percebe aqui. Que esporte você fazia? De início, fiz judô, natação, passei por todos. E uma coisa interessante que eu trago hoje para o time, a gente tem muito isso, a gente respira isso muito no dia a dia. Se você me perguntar um esporte de hoje, eu vou te dizer que eu tô competindo, altamente competitivo comigo mesmo. Eu escolhi um esporte, né, que eu jamais achei que eu conseguisse entrar na quadra. Tênis. Matou a charada. Aham. E hoje eu vou te dizer que um ano e meio depois, já estou num estágio mais avançado, iniciante mais avançado, e o que esse momento da minha vida mais uma vez explicou, né? Quer dizer, a questão do desafio, é o alto desafio. Muitas vezes a gente faz uma correlação, não percebe, né? Quando a gente fica obcecado no dia a dia, indo para o ambiente empresarial, seja qual for o setor ou o nicho de atuação, a gente fica obcecado, a gente tem uma tendência enquanto empresa e executiva a ficar obcecado
pela concorrência. E quando, na verdade, a gente não pode esnobar a concorrência, a gente tem que sim pesquisar, ir a campo, olhar o mercado, olhar o que está acontecendo, sem dúvida nenhuma. Mas é muito mais o alto desafio. Eu acho que a maior concorrência, o maior desafio está dentro de nós mesmos, enquanto indivíduo e enquanto corporação. Então foi isso que o tênis mais recentemente me trouxe. E hoje eu estou num momento onde eu não saio da quadra enquanto eu sim não estudar o meu oponente, mas eu me autodesafiar e eu vencer. E eu chegar lá onde eu preciso. O tênis é muito louco, né? Porque eu comecei também acho que não deu um ano ainda. Aí acabei machucando os ombros, agora tô nesse processo de recuperar. Mas é um processo que você se descobre, assim, de se desafiar o tempo inteiro, né? Eu acho que isso acaba refletindo diretamente em inúmeras outras áreas da sua vida, né? É aquele momento onde você faz... É a reinvenção, né? É a eterna reinvenção. Eu falo que o esporte, a gente leva várias lições para a vida, mas se você olhar o esporte, ele é cíclico, né? No tênis, na natação, no judô, onde for. Você treina e aplica. Aplica no sentido de competição. Sim. E o mercado é uma competição. Você treina, aplica, treina, bota em prática, né? E vai indo. E a nossa vida corporativa é exatamente assim. Legal. Né? Só que se você fizer um ano de aula de tênis, tentando entender por que você não consegue jogar a bolinha no ponto fraco do teu oponente, ou seja, onde tem espaço no mercado para você se sobressair frente aos teus concorrentes, fazendo a mesma coisa, Legal. Não preciso dizer o resultado. A bolinha vai estar sempre ali. E digo mais, com a velocidade do mundo de hoje, talvez ela não vai estar mais sempre ali, ela vai estar cada dia mais próxima da rede, fazendo analogia com o tênis, até ela não passar da rede. E vamos fazer essa analogia que não passar da rede seria você estar fora do mercado. Uau. Carta fora do baralho. Faz sentido. E aonde que entra a parte dessa sua relação com o esporte, onde começa a sua carreira como executivo, como esse caminho que você trilha hoje? Qual que é essa interseção que tem no meio de você ter esse relacionamento com o esporte de novo? Onde começa essa decisão assim, de ir para um mundo executivo, corporativo? Olha, como eu te falei, desde pequeno me envolvendo com esporte, com atividade. Na época que eu comecei a trabalhar relativamente cedo, com 15 anos, e o grande motivo nessa época era sair da zona de conforto. Eu não queria mais dar satisfação de onde eu estava gastando a minha mesada, de que horas eu cheguei, que horas eu saí e por aí vai. Então pedi ajuda para os amigos e consegui meu primeiro estágio numa gravadora. Naquela época eu tinha um sonho, e aí eu não tô só fazendo uma pausa desmotivando ou indo no sentido de não persiga seus sonhos, né? Mas tem momentos da vida. E nessa época eu fiz o meu primeiro estágio numa gravadora, que minha grande paixão, além de esporte, sempre foi música. Tá. E aí passei um tempo, foi a época da transição de colegial para faculdade. Época de faculdade, você tem aí uma série de oportunidades, né, de praticar algum esporte pela faculdade, aquela época que tem as Olimpíadas, né, da faculdade. Sim. E basicamente aí eu de novo voltei comecei no esporte, na minha libertação, não queria dar satisfação, fui para a questão da música. Entrei na faculdade, não larguei a música, mas comecei a ter de novo acesso ao esporte. Através de prática esportiva, através de alguns contatos, professores e colegas de classe. E aí que foi, eu acho que o match, né, como a gente fala hoje em dia, deu nessa época de início de faculdade, onde eu montei minha primeira, com a veia empreendedora, meu primeiro desafio. Né? Então eu saía da faculdade, montei uma primeira lojinha de artigos esportivos para entender o que era isso. Porque na época eu tinha os finais de semana livre, então eu tô tranquilo, tracei minha meta, fiz o que eu tinha que fazer de segunda a sexta, aquele horário padrão, estudei, trabalhei, vou embora, vamos pra praia, vamos sair, vamos pra farra, que também faz parte, né? Quer dizer, você tem que se sentir pleno e uma série de amigos que vamos pra praia? Putz, não posso. Outro não posso. E eu falei, o que esse cara tá fazendo que não pode? E na época eu tive contato com alguns amigos que já trabalhavam também e trabalhavam no varejo.
que é aquela coisa maluca, né? Não tem hora, focado no consumidor enquanto você tem um cliente, e mesmo pela questão do funcionamento do modelo de varejo da loja, ela não é das 8 às 6, principalmente de final de semana. Eu falei, cara, e o cara tá feliz, né? E o cara tá bem. Tá, aparentemente, para quem tá olhando de fora, tá sentindo tá seguindo o caminho dele. Mais um momento de desafio na minha vida. Eu falei, caramba, eu quero entender o que esse bicho de 7 cabeças que é o varejo, que o cara não vai pra praia, não vai lá jogar um frescobol, não vai sair com os amigos e tá feliz, né? E tá construindo alguma coisa. Então eu falei, eu preciso me desafiar. Peraí, vamos buscar um equilíbrio. Vamos dividir um pouco praia e um pouco eu quero ver o que é esse bicho do varejo, como eu acabei de falar. Foi daí que surgiu, na verdade não era nem uma loja, era um box de acho que 3x3. Isso aonde? Na Vila Mariana. Aqui em São Paulo. Em São Paulo. Tá. Muito próximo da faculdade. Eu fiz SPM, né? Escola Superior de Propaganda e Marketing. E aí eu comecei a sentir o que era realmente. Bueno. E no começo eu vou te dizer que gerou medo, porque era aquela coisa... Putz, eu quero ver resultado, eu quero acabar rápido. O varejo tem o lance do desafio que não importa o quanto você venda hoje, amanhã começa tudo de novo, né? Você nunca para de vender. O consumidor que entrou hoje não é o mesmo de amanhã. O resultado de hoje não suporta a falta de resultado de amanhã, né? Eu digo, a gente trabalha muito isso na consciência do nosso time que está lidando com o consumidor final, frente a frente, na nossa rede de lojas, não só pelo fator do resultado, né? Porque a gente acredita que o resultado financeiro, não é o objetivo, né? E às vezes as pessoas assustam, nós não estamos aqui. Nós estamos aqui para construir uma história e para ser diferente. Longevidade não tem a ver com o resultado financeiro. O resultado financeiro, se você constrói, planeja, com disciplina e ousadia, cada um na sua medida... É a consequência. Ô Roberto, hoje a gente vê, né, nesse mundo doido que a gente vive, assim, tanto político, tanto financeiro, o varejo sendo um dos segmentos mais afetados diretamente, assim, né? Na época já era dessa forma, o varejo também sofria muito com o cenário da época, ou era um negócio mais seguro, digamos assim? Eu vou te dizer que seguro, de certa forma, não estamos desencorajando ninguém ao varejo, porque se a gente olhar para a história do Brasil, sobre o viés econômico, sobre o viés político, o Brasil não é um país para amador, em vários sentidos. E no varejo não podia ser diferente. Desde aquela época. Fazer uma analogia com a Speedo, né? Falando em esportes aquáticos, o varejo é meio que um mar revolto, né? Aquela história, hoje é essa onda, amanhã a onda vem do outro lado, vem mais alta, vem mais baixa e você aprende a sobreviver, mas isso não quer dizer que você tenha uma bola de cristal. Então, olhando pro varejo brasileiro, hoje muito mais maduro do que aquela época que eu estava começando a surfar a onda, né, com o meu alto desafio, com o box lá na Vila Mariana, eu te diria que o varejo sofre à medida que a população sofre, no seguinte sentido, quando você tem essas crises, sejam elas quais forem, e nós brasileiros já passamos por várias, né? Quer dizer, acho que o brasileiro quando nasce ali, quando vai fazer o registro no cartório, quando o nenê nasce, deveria ir todo mundo, depois do sobrenome de família, deveria vir com resiliência, resiliente. João da Silva resiliente, porque senão não vai sobreviver. Sim. Já sai ali sabendo, mas o varejo está na ponta. Né? Quer dizer, tem toda uma cadeia por trás, né? Você tem fornecedores, você tem indústria, mas o varejo, se você olhar o ecossistema, ele é o que mais está na ponta, ele é o que faz a ponta de nós, enquanto marcas ou indústria, com o consumidor final. E quando você pega uma crise econômica, você tem uma determinada retração, né? A gente fala às vezes o bolso curto, muda-se as prioridades do consumidor final, ele vai... Pega o exemplo agora recente, né? Da pandemia, da Covid. Você teve primeiro uma retração natural, porque ninguém podia sair de casa. Sim. E à medida que isso foi retomando, as pessoas foram saindo de casa, mas elas mudaram o foco, elas estavam mais... O bolso é um só. Então você tem ali o teu universo, você divide ele de acordo com a tua fase de vida. Família, alimentos, transporte, lazer e o que quer que seja.
E a cada ciclo econômico ou crise, seja ela qual for, assim como a pandemia, ela trouxe um encurtamento do bolso, um encurtamento do poder aquisitivo do consumidor final, e ele passou a circular menos no varejo. Então você via menos pessoas no shopping. E aí o que a gente diz? Pô, o varejo é assim, né? O varejo, eu mesmo acabei de falar. Mas o varejo é assim para quem não pensa adiante, para quem não pensa no próximo capítulo, quem não pensa além da crise. Tá, quer dizer, que faz o trivial. Se nós formos marcas ou executivos ou qualquer que seja o setor, né, como pessoas jurídicas, nós formos medíocres, a palavra é essa, a gente não vai... Independente do segmento. Jamais a gente vai conseguir fazer a bolinha chegar do outro lado da rede, ou no nosso caso, enquanto marca, como líderes em esportes aquáticos, é o que a gente sempre fala, você não pode olhar somente o outro lado da piscina. Pô, eu vou pular aqui, eu tenho 25 metros para chegar, né? Legal. Isso é um momento da tua vida, é um treino, ou se for competição, é uma competição. Então a gente tem que se reinventar o tempo todo. Mas, por exemplo, como que se reinventa, hoje você como o CEO da Speedo, que tem como core a natação, como que se reinventa num esporte, tipo assim, o esporte não muda, por exemplo. O que faz de novo? O que é se reinventar neste caso? O esporte muda, talvez não na proporção que a gente precisaria enquanto empresa, enquanto marca, concordo com você. Em termos de produtos, é uma tecnologia melhor e tal, mas... eu te diria que o esporte não, mas o consumidor e a marca, ou marca, empresa, vamos separar assim, eu costumo dizer, né, o Jeff Bezos desde sempre diz que a Amazon é a maior empresa no sentido de customer centric, né, quer dizer, o foco da Amazon, da hora que ela abre até a hora que ela fecha, é o consumidor. E eu diria que nós, enquanto marca, enquanto empresa, somos human-centric, né? Quer dizer, é uma brincadeira, uma analogia que a gente faz, mas é focado no ser humano. E uma vez que o ser humano se reinventa, percebendo ou não, e muda os seus hábitos por faixa etária, por uma série de fatores, a empresa ou marca que não tivesse foco orientado no humano, no ser humano, e aí eu faço uma pausa. Por que eu falo ser humano e não consumidor final? Porque não existe marca de sucesso, mesmo com a alta tecnologia, mesmo com a inteligência artificial, que não tem o capital humano correto. Então, né, a gente traz esse valor muito para dentro quanto empresa e quanto marca. Enquanto empresa, capital humano, o nosso time. A marca não dá um passo sem o time correto e bem orientado. E da porta para fora, o humano consumidor final, né, o nosso público. Mas o esporte realmente ele amadurece, você muda regras, você tem aí uma variante, vamos pegar a natação, né, o esporte principal da Speedo, dentre vários outros esportes aquáticos. Ele evolui em regras, ele tem uma nova categoria, hoje uma categoria onde, aliás, Ana Marcela, campeã olímpica, medalhista de ouro da última Olimpíada, faz parte do nosso time, com muito orgulho, é o maratona aquática, né? Quer dizer, é o nado, é a natação fora da piscina. Então você tem modalidades, você tem evoluções, mas não a ponto de fazer com que uma marca perdure ou seja longeva no mercado. Então dá para dizer que basicamente o seu negócio ele é afetado conforme mais pessoas tendem a praticar aquele esporte. Sim. Então é um trabalho de educação. Sim, a gente costuma... Eu acho que é de educação e de catequização, né? De catequizar. E aí o que a gente faz? Eu acho que esse talvez é o único projeto, única obra nossa inacabada enquanto marca, e que eu espero que não acabe nunca, que é o processo 360 ad eterno de reinvenção, né? Por que eu falo isso? Hoje a gente tem uma luta diária para conquistar os clientes, mas o que a gente faz, a gente começou falando da natação, vamos colocar a natação como o nosso core, né? Tá. Como um nicho de mercado. Carro-chefe ali. O que acontece? Enquanto a gente tiver contato com aquele consumidor somente através de um ponto, de um gosto, de um momento do dia dele, como a natação, vamos pegar não um nadador profissional, mas um nadador de dia a dia, como eu, como várias pessoas, que vai para academia 2, 3 vezes por semana, o que acontece?
você vai ter contato e você vai ser referência se você fizer o seu trabalho bem feito e acima da média, você vai ser referência somente naquelas 3, 4 horas por semana daquele consumidor. Pô, eu não vou deixar de nadar despido, é o que eu gosto, eu vou usar. Ou em alguns outros momentos. E o que a gente tem feito é entender o consumidor. Eu já visto que de 12% a 15% de todo o resultado da companhia é investido em P&D, em pesquisa e desenvolvimento, e essa pesquisa e desenvolvimento muito voltada aí, ou praticamente 100% ao hábito do consumidor. Porque entendendo o consumidor, o ecossistema dele, a cabeça dele, os hábitos dele, eu saio do conforto de me tornar uma marca líder naquele segmento pontual para buscar não deixar para trás o que a gente é hoje, mas para nos tornarmos uma love brand, uma marca do coração. Onde aí eu começo a conversar com o nosso consumidor, com o nosso mercado, não só aqui, mas aqui. E aí manter um foco, um esporte, no nosso caso, um nicho de atuação, é a morte, é impossível. Tá, e aí sim vem a resposta propriamente dita. Quer dizer, temos a natação, eu digo que a gente tem uma métrica dos 70-30. Hoje, e eu acho que é mais complexo e desafiador você manter a liderança do que conquistar. Tá. Né? Você olha, a Speedo no Brasil, ela está presente desde 1978. São 46 anos ininterruptos. Caraca, é muita coisa. Sobrevivendo, né? Resiliente. Caraca, é muita coisa. Como a gente estava falando, mas ao longo desse tempo a gente construiu a trajetória, iniciando nos esportes aquáticos. Naquela época, ou talvez um pouco depois, talvez no início não tinha basicamente nenhum concorrente direto. Então vamos passar para metade da nossa história, talvez tivéssemos ali 3, 4 concorrentes diretos. A gente separa o direto, realmente é um concorrente, é uma outra marca que atua no nosso nicho. Mas a gente tem outros concorrentes indiretos, né? Como um dos setores que a gente trabalha através da base de licenciamento, que são os relógios, né? Quer dizer, é um mercado que passou uma crise tremenda há um tempo atrás e está saindo dela agora, se reinventando, aonde a concorrência direta não existia, não era outro relógio. O maior desafio era o indireto, que era o celular, no boom do celular, né? Porque o jovem começou a não olhar mais a hora no relógio. Então, voltando para a nossa trajetória, vamos dizer aí que 20 anos atrás a gente tinha 3, 4, não enchia uma mão de concorrentes diretos. Hoje, são pelo menos 40, 50 concorrentes no nosso nicho específico, né? Esportes aquáticos, além dos indiretos, né? Nós estamos vivendo uma época da geração Z, indo para a geração alfa, e é a geração que a gente chama de touch, né? A geração digital. Então a gente tem tentado entender, e eu falo que esse mundo digital, né, dos tablets, das telas, de certa forma é muito positivo, mas ao mesmo tempo desafiador, porque tira a atenção do nosso consumidor, né? Divide do nosso público-alvo. Então, desde sempre, e aí eu acho que é um fator que nos ajudou enquanto companhia, e a gente forma o nosso time desta mesma maneira que a gente forma a marca, a gente aprendeu que se a gente tivesse focado naquele único nicho, a gente, em algum momento da vida da marca, a gente começaria a girar em espiral e não sairia do lugar. Porque não sairia do lugar. É difícil ter um grande feito que aumente significativamente o número de pessoas naquele esporte e aumente o consumo, né? É muito previsível a receita do esporte em si, né? Tipo, por exemplo, assim, você faturou X esse mês, você sabe que mais ou menos, talvez no mês que vem, seja mais ou menos em torno disso. Porque mesmo quando que aumenta significativamente a receita do esporte? Por exemplo, quando o Michael Phelps vai lá e faz um grande feito de ganhar 8 medalhas. No ano olímpico, quando você tem impulsões, você tem Isso aumenta significativamente? Aumenta significativamente o consumo, aumenta a atenção, mas a questão é que, você vê, a gente fala aqui em ousadia, mas disciplina, né? Quer dizer, peraí. E hoje a gente tem um número mágico onde a gente brinca, né? Brincadeira com fundo de verdade, que 70% do nosso dia, do nosso planejamento, né, aonde a gente quer chegar enquanto marca, no coração do consumidor, né, lembrando da questão de sairmos da posição de uma marca para nos tornarmos uma marca do coração, uma love brand. Como é que a gente faz? 70% do tempo
e isso muito atrelado ao nosso DNA enquanto marca e ao momento de mercado, 70% do nosso tempo a gente pega a marca e nos autodesafiamos diariamente em todos os setores, em todas as frentes da empresa, em como manter a nossa liderança. Não é sair da liderança e perder o foco, né? Deixar para trás a água e ir para a terra, no nosso caso. Então, hoje, 70% do tempo, a gente investe tempo, capital e pessoas para manter. E não tem como manter sem se reinventar. E o esporte ensina muito isso, né? Entendi. E aí tem os outros 30% de ousadia, que eu posso manter. Só que hoje reza a lenda, as pesquisas que a gente tem hoje no mercado de esportes aquáticos, uma liderança aí bastante desafiadora na casa de 80%. Né? Então, fazendo uma analogia, vai chegar um momento que mesmo fazendo um bom trabalho, olhando adiante, manter essa liderança é complicada, né? Porque não vão surgir, o mercado não triplica de tamanho de um dia para o outro e nem os adeptos àquele esporte, no nosso caso a natação. Então, 70% do tempo, como a gente se reinventa mesmo dentro da liderança, para manter, né? 80% simbolicamente, não cair, né? Diante de concorrentes que não existiam quando a gente começou. Entendi. Né? Não, e outra que, com esse desenvolvimento todo que vem da internet, tudo, é difícil ter algo que vem para contribuir com o negócio, porque tudo vem para desafiar, né? Porque daí as compras das pessoas... Essa é a maior contribuição. Tirar a gente da zona de conforto. Tá. Olhando para essa ótica, assim. Mas eu digo assim, no sentido de consumo, tudo dificulta, né? Porque o cara consegue hoje comprar pela internet, talvez mais fácil. Aí você tem que pensar também em como se posicionar dessa forma, em como estar lá também. E, né? Eu acho que isso, o mercado em si, ele vai diminuindo as barreiras com o passar do tempo, né? Aí empresas que antes não existiam, que não eram seu concorrente, passam a ser porque hoje tem menos barreiras. Diretos e indiretos, né? Tem menos barreiras, né? Então é isso. Mas aí, por exemplo, quando você parte para essa linha dos 30% de achar novos mercados, novos esportes, qual que é o parâmetro para escolher um ou outro? Como é que você escolhe, como é que você enxerga um bom negócio? Como que uma companhia desse tamanho direciona o seu leme? Assim, vamos para aquele esporte por causa do quê? Como que é feito isso? Você citou uma coisa interessante, quer dizer, como uma companhia ou uma marca de tamanha projeção consegue se mover, né? Isso. Quanto maior você mais se torna, lento é tudo, mais né? complexo, né? Quer dizer, você não dá cavalo de pau num navio transatlântico. Isso. E aí tem uma solução. Volta para a questão do consumidor. Então, obviamente que a gente se reinventa olhando para nós mesmos, né? Mesmo nos 70% do nosso tempo para manter a liderança, mas indo para os 30% do tempo e do investimento na questão de ousadia e de inovação. Como é que a gente faz? Eu falei há pouco, 12%, de 12% a 15% da nossa receita, a gente investe em pesquisa e desenvolvimento e talvez 95% desse espaço é voltado para o hábito do consumidor. Então, se eu pegar o estudo contínuo, eu vou começar a entender cada dia que passa, nos pequenos detalhes, o que esse consumidor quer, até para dar um passo à frente, né? A gente estava falando há pouco do Jeff Bezos, mas vamos pegar o grande Steve Jobs. Se a gente voltar lá atrás, né? Aquele maluco com uma caixinha dessa, quando ele lançou o iPod, com uma caixinha desse tamanho num palco, praticamente sem slide, meia dúzia de palavras, e revolucionou e mudou o mundo. E ele dizia naquela época que graças à obsessão deles de estudar o consumidor, de estudar o mercado, eles conseguiram até, de certa forma, antecipar a vontade do consumidor. Não vai me dizer que naquela época você sabia que você precisava de um iPod. Não. Eu queria era a minha coleção de CD. Ou que você... Ou vamos para os dias de hoje... como é que você faz? A gente não sabia que a gente ia não conseguir sobreviver sem a Alexa, ou esse mundo da automação, né? Então é o antever. E a partir do momento que a gente tem essa obsessão sadia, com disciplina e com planejamento, porque não adianta você aplicar a solução na hora errada. A gente tem que sentir o momento de mercado e o momento do consumidor. Né? Quer dizer, a abraçada na hora errada ou a respirada pro lado numa prova de natação
pode ser a diferença não entre você ganhar ou perder, entre a medalha de ouro e a da desclassificação. Uau. Então são uma série de fatores, não existe resposta correta e absoluta, mas o que a gente faz é isso, é uma obsessão pelo hábito do consumidor que nos faz entender o que ele quer e traz o protagonismo atual desses 30% da nossa parcela de ousadia, nos levando a novos nichos de mercado, novos esportes e novas formas de trabalho, assim como o licenciamento. A gente tem aberto, a gente apelidou recentemente, né, de Speedo Concept, mas o Speedo Concept, o que é? Talvez é a materialização disso. A gente está lá trabalhando a liderança, tentando conquistar o consumidor cada dia de uma forma diferente para mantê-lo junto com a gente, muito mais se tornando um fã do que um consumidor propriamente dito, porque o consumidor ele compra algo físico. Ele paga, leva e utiliza e pode estar feliz. O fã não, ele coloca amor, ele coloca atenção, ele divulga, ele gosta de usar, ele mostra para a tribo dele que ele está com aquela marca. Aquela marca passa a representar o lifestyle dele, né? Então a gente tem aberto esse Speedo Concept, o que é? Eu falo que é a nossa incubadora. Eu tenho um carinho enorme, mas é a nossa incubadora, é a nossa aceleradora dentro do composto, do mix da marca, aonde ali é o momento da ousadia, aonde focado no consumidor final, mas a gente pira, a gente inventa, a gente olha para o futuro e dali saem uma série de inovações. E hoje, graças a Deus, eu posso te dizer que a grande maioria, a gente erra, claro que erra, a gente erra todo dia, mas a proporção tem sido muito mais de vitórias do que de derrotas, e vários cases que a gente inovou dentro da nossa incubadora hoje viraram linhas de produtos perene, que estão aí, né? Que saíram da incubadora e viraram... saíram do período de startup e viraram não uma grande companhia, legal. Porque é mais um nicho de mercado. Ó. Só para resumir, hoje a gente tem aí um trabalho bastante grande na área de licenciamento. Então a gente faz uma cogestão da nossa marca com alguma outra empresa que seja expert naquele nicho de mercado, né? Não podemos ter a utopia de achar que a gente é perfeito em tudo e que a gente sabe fazer tudo. Então, em algum momento, a gente detectou uma falha no processo ou naquela categoria, vamos falar aí de óculos solar, né? De óculos de sol. Que é uma das nossas licenças mais tradicionais e mais antigas, há mais de 15 anos. Mas tem várias outras. Em algum momento a gente detectou que não seríamos capazes de manter a mesma qualidade de produto, de processo, de pós-venda, do que quer que seja dentro do mundo do óculos solar. Mas a gente detectou que tinha espaço no ecossistema, no lifestyle, no dia a dia do nosso consumidor-alvo, do nosso fã, para ter esse produto. Então daí a questão do licenciamento. Aí a gente abre, vai a mercado procurar uma empresa que tem os mesmos valores que nós enquanto empresa e temos essa cogestão aí que é a base do licenciamento. Entendi. Então... E isso nos abre diferentes pontos de venda, diferentes nichos de atuação. Tá, então é como se vocês estivessem antenados a tudo que vem acontecendo em volta do core de vocês, da companhia de vocês, e buscando qualquer oportunidade para implementar naquilo que você já faz. Basicamente é isso. Beleza. Outra coisa que me deixa curioso. Quando você fala de deixar de ser apenas um produto para o consumidor e passar a ser uma marca em que ele é fã, qual que é o ponto de turnover ali? Que o cara passa de um para outro. Qual que é o desafio de fazer essa transição? Eu costumo dizer, você quer me ver bravo na empresa, circulando ou trabalhando com o time, ouvir pelos corredores que, a gente vende um produto bacana, a gente vende uma camiseta, a gente vende uma sunga, né? Hoje, mesmo sendo uma marca de esportes aquáticos, a parte de t-shirts, camisetas, a família camisetas, ela representou em 2023 24% do resultado da companhia. Mas o foco não é esse. O que eu quero dizer é, eu vendo uma camiseta, eu vendo um produto. É só isso que precisa para eu ficar doido. Eu não vendo um produto, eu não vendo nada sólido, né, tangível. Eu vendo Speedo. Tá. Eu sou Speedo. Tô falando os colaboradores, a empresa como um todo, né, o time.
Nós somos a Speedo, a gente vende a Speedo. Você já viu alguém numa carreira de sucesso chegar no topo, no que ela acha que é o topo, no sentido de satisfação ou na carreira, acomodado? Fazendo trivial? Não camiseta por camiseta, você pode usar a minha da marca A, não tem B, diferença, C ou D. não tem diferença, né? Então, o que é valor. Então, o ponto é esse. É primeiro conquistar o público interno e mostrar o que nós estamos falando. Assim, eu brinco, né? Eu não acordo todo dia. Você vê que a primeira pergunta que você fez, qual foi minha resposta? Paixão. Então, acho que como um dos líderes do nosso time, o que eu tento passar, e eu acho que, consequentemente, o time, enquanto empresa e marca, passa para o mercado, é paixão. É isso. É paixão pelo que a gente faz, determinação, disciplina e que traz o planejamento, né? Quer dizer, tem que ser um pouco louco, né? Que é aquela parte nossa da ousadia, senão a gente não aguenta. Mas nessa questão que a gente está falando da transformação que você perguntou, o varejo tem uma diferença, faz a diferença no nosso composto, né? Nós temos uma métrica, uma máxima lá que é um gráfico que a gente olha todo dia de manhã. Então você tem o consumidor no centro. E aí você tem basicamente 4 elementos principais, que são os fatores de sucesso, que são o nosso drive do dia a dia. Cada um deles tem uma série de outros detalhes, mas preço, produto, marca e ponto de venda, né? Canal de distribuição. Todos os projetos, absolutamente tudo que a gente faz, a gente passa por essa sequência. Não necessariamente na mesma ordem, mas a gente olha todos esses pontos para ter certeza. E eu te trago alguns cases de insucesso na nossa trajetória aí de 46 anos, e a gente pode sentar aqui e dedicar um dia inteiro, e eu te provo que 99% dos insucessos foi porque a gente não seguiu essa métrica, esse nosso mantra. Uau, vamos brincar. entendi. E aí o varejo tem uma posição essencial, mas basicamente você pode ter preço, tudo olhando para o consumidor. Lembra que o foco, o centro do gráfico é o consumidor, mas você pode ter preço, você pode ter produto e pode ter marca. O que acontece se você não tiver o canal de distribuição? Ou vice-versa. Pode fazer a dança das cadeiras, não tem negócio. Não tem, qualquer uma dessas que faltar não tem negócio. Né? E o produto, ele é somente um dos pontos que nós, enquanto marcas, usamos, qualquer marca, né? Usamos para atingir, para ter o contato com o consumidor. E o varejo, hoje em dia, se fala muito no phygital, né? Quer dizer, a mistura. O pessoal fala, pô, o varejo tradicional vai morrer. A loja física não vai morrer. Ela muda de papel, porque o ser humano vive de experiência. A loja ou a marca, o varejo tradicional que insistir naquele modelo, consumidor entrou, escolheu, pagou, botou na sacola e foi embora, esse morreu. Esquece. Se não morreu, vai morrer amanhã. Então, a gente costuma dizer, o pessoal pergunta, pô, mas quantos por cento, como é que cresceu o físico comparado com o varejo digital, com o e-commerce? Não por questão de segredo, mas a gente não dá esse número pelo fato de que a gente não enxerga on e off. E aí talvez a questão do digital esclareça de forma mais fácil isso que a gente prega. De novo, é o foco no consumidor. Então hoje, nós mesmos, quantas vezes você não foi no shopping passear por experiência, para viver aquele momento, para se distrair? Aí você vê uma camisa vamos dar um exemplo melhor. Você vê uma Sung Speedo na vitrine e aí você vai olhar na internet o preço. Sim. Ou você compra na loja e recebe em casa. Tá, é isso mesmo. Ou qualquer outra atitude, né? Quer dizer, o consumidor... Mas esse comportamento é esse mesmo. E o que nos permite estar sempre up to date, estar sempre antenado com essas mudanças, porque, de novo, não adianta você implantar a mudança atrasado ou antecipado. Você também queima a largada. Volta para o esporte, mais um dos ensinamentos, né? Não adianta você sair do bloco de partida na água antes de todo mundo. Eu vou sair e vou ganhar. Saiu antes do juiz apitar, acabou, tá desclassificado. E a gente traz, por isso que eu falo que o que me juntou à marca é a questão da paixão, é a questão do esporte, e a gente faz esses paralelos por isso. Então, o varejo hoje é sim... talvez uma das ferramentas mais importantes que a gente tem para esse processo de transformação, de sairmos de uma marca de nicho para uma marca do coração, para uma love brand, para fazer a diferença na vida do consumidor. Entendi assim o conceito do negócio, entendi as principais diferenças do varejo normal para quem trata como a marca. Eu acho que quando você utiliza o exemplo do Steve Jobs, isso
vai exatamente no exemplo que você falou do deixar do cara comprar uma camisa e comprar um mais speed, porque hoje quando a pessoa tem um iPhone, ela não fala que ela tem um smartphone, ela fala que tem um iPhone. Sinônimo de categoria, né? Entendeu? Então entendi, ficou muito claro. Agora, o que me traz curiosidade é o seguinte, eu acredito muito, e pelo que você fala, você acha que vai para essa linha também, os resultados da empresa, da companhia, ela é muito consequência do capital humano que você tem ali dentro. Dessa cultura implementada, certo? Quando eu vejo para os resultados da Speedo, eu vejo grandes resultados, eu me pergunto, o que o capital humano que está ali dentro, o que o Roberto como CEO, como à frente disso tudo, tem de diferente ou tem de bom que faz isso funcionar muito bem? Eu falo, uma das diferenças, pegando o que você falou, o CEO que está à frente, acho que o papel do CEO, eu faço muito correlação com o meu hobby música, mas pega um maestro, uma orquestra, né? Quer dizer, na verdade, fisicamente ele está na frente, né? Ali da plateia, você tem a plateia, consumidor final, você tem o CEO que talvez está na frente, mas é o que menos aparece, e você tem a orquestra. Né? Quer dizer, orquestra sem maestro não funciona e maestro sem orquestra... Não tem espetáculo. Não tem espetáculo. Cada um dando um tiro para um lado. Então eu digo que o papel do líder é estar atrás. Né? Atrás no sentido de impulsionar, de motivar e de levar essa turma de uma forma, com alguma unicidade, que a marca é uma só. Sabendo tratar, né, os times, sabendo tratar o indivíduo, né? Porque ali somos um time bastante grande, bastante unido. E eu acho que o que faz a gente ser o que a gente é hoje é isso. O meu papel lá, basicamente, 23 horas e meia do dia, é tirá-los da zona de conforto, motivá-los e dar espaço. Uma grande característica de atleta, né? Característica de atleta, né? Você pega qual é o papel do técnico? Né? Mais ou menos isso. Organizar, né? Então, e uma vez que você estabelece esse rapport, não entre o líder e o time, mas entre a marca, entre a companhia e o time, né? Individualmente falando e como coletivo, você sem dúvida nenhuma já tem um dos drives ou uma das longas estradas para você atingir o seu objetivo, tanto pessoal, eles, o time todo como indivíduos, como no coletivo enquanto empresa. Só então, que eu vou te interromper, mas assim, o conceito que você trouxe, eu acho que ele é muito claro, assim, eu acho que a maioria, talvez, das pessoas que chegam ao cargo de CEO, elas conhecem desse conceito, mas nem todos conseguem imprimir um resultado positivo, eficiente. Então, o que difere você que entende esse conceito do cara que também entende, mas não performa? É alguma qualidade, Roberto? É uma cultura que você desenvolveu? O que você acha que diferencia você para um cara que talvez tenha a mesma posição, mas não consiga um resultado expressivo? Cara, eu não sei se é a cultura, Roberto, mas é a forma que eu, como ser humano, na verdade, eu só apliquei os meus valores como ser humano na posição que eu tô, em posições anteriores, dentro da corporação, dentro da empresa. E é muito simples. Você só consegue ser diferente, você só consegue chegar lá se você tiver ajuda. A gente estava há pouco falando antes aqui de estar no ar, dessa conexão. Quer dizer, você não tem um resultado final com algumas etapas ou com a ajuda de outras pessoas, né? Sim. Então, o que eu digo? Seja, né? Se eu fosse passar alguma coisa, seja você, aplique os seus valores como pessoa na sua liderança. E é isso que eu faço absolutamente todo dia. Eu sou uma das peças do tabuleiro. Obviamente que você passa com o tempo de casa, você passa experiência, você já caiu, você já levantou, mas assim, se você quer ser um líder, independente da posição, independente do que você estiver fazendo, primeiro, seja acessível. Uau. Porque se você não for acessível, você vai fechar a porta para novas ideias, para iniciativas.
E se você não for acessível, aí eu acho que é o maior, o complicômetro, né, na carreira de um líder ou na carreira de um time como um todo, você poda, né? Você acaba Limita, murchando, né? né? Então o meu papel é regar todo dia, no sentido, né? Eu faço analogia, vamos regar a grama, mas é regar a motivação, é motivar, é dar espaço. Você não tem numa corporação, numa empresa de sucesso, você não consegue trabalhar e desenvolver e motivar se você tiver burocracia. Eu brinco, mas é isso mesmo, a verdade é essa. Você não tem nenhum case de sucesso tentando ser mais um na fila, tentando ser medíocre nesse sentido. Então você tem que ser diferente, mas nós estamos lidando com seres humanos. E se você não deixar eles se colocarem enquanto indivíduos, enquanto times, você não vai chegar lá. Você poda, você não rega e a grama vai morrer, vai apodrecer. O cara vai se tornar um robô. E aí sim, para pessoas comuns e funções comuns, essas vão ser ameaçadas pela era digital, pelo chat GPT, pela inteligência artificial ou qualquer outro desafio desse mundo de alta tecnologia. Agora, a criatividade e a pessoa como indivíduo, se ela se propuser a ser diferente ou a sair da zona de conforto, essa tecnologia só vai impulsionar e ajudar, não matar. Ela te empurra, Entendi. Ela te levanta, ela não te afoga, né? Eu acho que o que você entendeu, assim, eu acho que o grande diferencial, assim, que eu percebo, tá? Eu acho que é a sua grande capacidade de você enxergar o ser humano, de você entender que o processo criado é a consequência de organizar os seres humanos. Eu vejo que você e poucas pessoas que ocupam esse cargo têm essa habilidade, assim. É extrair o melhor de cada um. Isso. Tanto que eu lembro que uma das pessoas que tem um cargo como esse e que passou por aqui também, que exerce exatamente isso que você está falando com muita maestria também, é o Cláudio Macedo, foi muito tempo CEO do Allianz Parque, e não é comum, tá? Quando a gente tem uma habilidade, a gente tende a achar que é comum. Isso que você está me falando aqui não é nada comum, tá? É uma habilidade assim tremenda de conseguir enxergar, posicionar os seres humanos, extrair esse melhor. E quando a pessoa tende a ter uma posição de executivo, assim, geralmente como CEO, a grande maioria não tem essa visão. A grande maioria entende muito mais do negócio do que de pessoas. Eu te diria que, sem dúvida nenhuma, não dá para você tirar o foco do negócio, mas eu te diria que o time me ensina do negócio talvez muito mais do que eu ensino para eles, porque o negócio muda. É aquela história que a gente falou, cada dia é um novo dia. Então o time me ensina sobre o negócio e o que eu faço 24 horas por dia a gente falou agora, extrair o melhor de cada um e dentro da corporação, assim como um tabuleiro, uma quadra, entender, aquele ali ele é melhor no ataque, aquele ali é melhor no gol, ou aquele nada melhor crawl, aquele ali nada melhor costas. Então tem a extração do que você tem de melhor enquanto indivíduo e talvez sim o meu papel é ajudá-los a aplicar no momento certo e no cargo ou na posição certa o perfil dele. A gente tem casos recentes na companhia, a gente aposta muito em jovens talentos, né? Tem essa questão do jovem aprendiz e a gente tem casos muito legais e muito gratificantes e a empresa só tem a ganhar. Inclusive com a consequência disso, que é manter a liderança, o resultado financeiro. Tínhamos há pouco tempo atrás uma jovem aprendiz que entrou para uma área, né, numa parte que não era do front, quer dizer, não era nessa parte de lidar com o consumidor final, era mais no operacional e era a carreira da vida dela. E conversando com a gestora dela, isso é um processo, né, do dia para a noite, entendendo quem ela é e quais são os pontos fortes dela, falei, vai dar ruim ali na frente, nós não vamos extrair o máximo dela e ela não vai ser feliz. Era o nosso achismo no momento. Então, junto com a gestão direta, vamos sentar, vamos entender. Vamos provocar ela, tirar ela da zona de conforto. Não, mas eu não gosto daquilo, eu gosto disso, é isso que eu quero para minha vida. Mas você sabe o que é aquilo? Encurtando um pouco a história, hoje essa pessoa já foi efetivada, ela tem um plano de carreira, ela está na área de digital marketing,
tá na nossa área ali de digital, focada no marketing, atendimento ao E consumidor. era diferente do que ela fazia. Completamente. Não, o backstage talvez tenha alguma coisa igual, mas ela estava indo para a esquerda e o que a gente fez, não fizemos nada, além de botar ela na frente do espelho e ajudar ela a entender, né? Quer dizer, botar a peça certa, a peça seria extrair o melhor dela no tabuleiro. A ferramenta na função posição certa. Legal, legal. Roberto, eu sei que você é atleta, muito envolvido com o esporte. Nem tanto. Eu vou... Amante do esporte. E as pessoas têm esse contato com o esporte, elas gostam muito de desafios. Tô certo ou não? Sem Você é uma dúvida. pessoa que gosta de desafios? Sem desafio não tem resultado. Então eu vou te fazer 2 desafios aqui. O primeiro é você retornar aqui mais vezes pra gente conversar mais. Bora. Pra Achei gente que, com mais você tempo. ia, achei que você ia abrir a cortina e ia sair uma quadra de tênis. Não, Aí eu e ia apanhar. agora, quase isso, né? E o segundo desafio é justamente isso. Pra gente marcar uma partida de tênis, pra eu Vamos aprender lá. muito com você aí também. Mas eu sou o competitivo bom- pra caramba, tá? Não, Maravilha, Não é porque mas você virou meu amigo agora A que eu tua, vou pegar dificuldade leve, vai, viu? a tua dificuldade vai ser, porque se eu ganhar, eu vou sair feliz. E se eu perder, eu vou querer jogar de novo Então, até ótimo. aprender. Ganhar, você ganha um dia, perde o outro, né? Como a Eu gente tenho falou. esse perfil mesmo. Hoje, mesmo com 80% de liderança do mercado de esportes aquáticos, a gente erra e acerta todo dia. Legal. Então, essa é a construção do negócio. Eu acredito nisso também, tá? E, Roberta, a gente sempre finaliza com uma pergunta, que é a pergunta em comum em todos os episódios. Eu acho que é a pergunta que mais fala, que mais diz sobre a pessoa de fato, que é o seguinte. Imagine que hoje seja o último dia de vida do Roberto e você tem pouquíssimo tempo para conversar com as pessoas que você ama, com as pessoas que te escutam, enfim. E nesse pouquíssimo tempo você não ia conseguir falar tudo que você gostaria. Então você ia ter que selecionar a mensagem, você ia selecionar aquilo que você vai deixar para essas pessoas. Quais seriam as palavras, a mensagem que você selecionaria para deixar para essas pessoas no seu último dia de vida, cara? Olha, sem dúvida nenhuma, é uma pré-resposta, mas direcionando as palavras, a gente falou de paixão muito nesse bate-papo e é o que eu acredito. Então, eu não tenho como falar de paixão, que é o meu drive, que me faz acordar todo dia às 5 horas da manhã, para cuidar de mim e cuidar da minha carreira, cuidar do trabalho, sem falar em família. Então, o meu drive 24 horas por dia, mesmo nessa loucura do dia a dia, sempre foi e sempre vai ser minha família. Né? Quer dizer, o meu núcleo família, no sentido amplo, mas família no meu núcleo familiar é minha esposa e meus 3 filhos. E focando nesse objetivo, eu acho que assim, faça com paixão, faça com amor e deixe um legado. Faça algo diferente, né? Quer dizer, seja você, imprima, não seja mais um na fila. Nossa, faz todo sentido. Acho que é uma das coisas que nós, como marca, como Forjando, acreditamos também. Eu acho que a gente não tem como falar de um resultado expressivo sem falar daquilo que nos dá um alicerce todos os dias, né? E mesmo assim, como a gente falou de empresa, é família, tem altos e baixos, não são todos os dias positivos, mas acho que essa união, essa minha crença, eu falo que meus filhos são meu porto seguro. E eu só os tenho por causa da minha mulher. Então, por isso que eu falo, ali é o meu porto seguro na hora de espairecer e na hora de desabar também. Legal. Por isso que eu falo, sejam alguém, façam a diferença e é paixão. É isso. Roberto, e o nosso parceiro aqui, a Eurofleet, ela tem uma curiosidade, e a gente passa essa curiosidade para os nossos convidados, que é o seguinte: você já teve contato com carros por assinatura? Você já conhece esse modelo de negócio? Você já viu em algum lugar esse modelo de negócio? Qual que é a sua experiência? Já com vi. isso? A experiência de fato ainda não aconteceu. E eu acho que nós estamos num mundo em constante transformação. Mas o meu momento de vida ainda não me permitiu fazer esse switch, né? Essa troca. Mas eu vou dizer que é uma coisa que me provoca. Eu tô com um pé lá, um pé cá. Vamos dizer que eu tô estudando, viu, Eurofleet? Uau, legal. Mas é verdade. Como momento de vida, falando de família, falando de locomoção, não tenho como viver sem um transporte, mas quando a gente olha, de novo, né? Quer dizer, eu acho que o bem material não deixou de existir, né? Cada um tem a sua mania, as suas preferências, mas o bem material, ele mudou de posição. Ele perdeu aquele protagonismo puro e simples, e aí, né, tanto se fala na era do compartilhamento, independente do nicho de mercado, e realmente é real. Se a gente olhar essa
essa geração atual e que vai deixar legado para as próximas gerações, isso é um caminho sem volta, né? Eu falo que você tem tendências, momentos, você tem questões cíclicas, né? A moda é cíclica, mas esse ponto, né? Vamos falar de maneira muito ampla, a questão do compartilhamento, do desapego, né? Da questão da posse, ela é muito forte e acho que veio para ficar. De N maneiras, vai se modelando ao longo do tempo, mas é uma coisa que me agrada muito como pessoa. E eu acho que o grande lance, eu acho até da Aerofleet, é entender por ser um negócio novo, um modelo de negócio que não é habitual na cultura da maioria dos brasileiros, eu acho que ela tem essa percepção das pessoas de segmentos diferentes. Eu acho que é uma maneira de coletar esses dados. Tá mudando, né? muito rápido, eu muito acho que rápido. Esse é o legado, né? A mistura dessa geração que tem essa questão do desapego da posse ao imediatismo, né? Porque a molecada hoje é tudo para hoje, é o tempo inteiro. E aí, se você não tiver praticidade, não só de mobilidade, de raciocínio, de mobilidade no teu dia a dia, no teu lifestyle, de consumo, você não vai para frente, você vai travar, né? Legal. Então, assim, obrigado ao pessoal da Aerofleet, obrigado ao Roberto, obrigado ao Fabrício que fez essa ponte. O Fabrício é um grande parceiro aqui. Quero que você volte mais vezes. O Fabrício joga tênis também ou não? Jogo. Não, veja você, ele joga tênis ou não? Ou ele acha que joga tênis? Não é o tênis do... Não, é o esporte. Raquete, bola. Então, obrigado. Mas escolhe o jogo. Deve jogar melhor que nós dois juntos. Sério? Você nunca jogou com ele? Só peteca. Vixe. Então, obrigado, tá marcado. Fabrício. Pra vocês estarem aqui mais vezes, vocês estão em casa aqui. Contem com a gente. Maravilha. Tá? Tudo que contribui de alguma forma no resultado de outras pessoas, a gente tá dentro. Então, obrigado aí pelo seu tempo. Adorei te conhecer. Contem com a gente. Que é só o início. Obrigado. De grandes coisas que faremos juntos. Pra você que nos assiste aqui, não se esqueça de se inscrever no canal. Pra você que nos escuta no Spotify, dê as 5 estrelinhas, porque essa é a maneira mais genuína de você retribuir todo esse conteúdo gratuito e de altíssima qualidade que a gente traz aqui pra você. Tá bom? Nós nos vemos nos próximos episódios e até mais. Beijão. Fechou, Brunão?